Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma semana, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de Gestão de Produção e Qualidade. Meu nome é Gustavo Meneghetti e eu sou o professor de vocês nesse dia. Hoje a gente dá prosseguimento à aula da semana passada. A gente falou de logística, a gente falou de atividade física, a gente falou de como transportamos as coisas dentro de uma empresa e da empresa para fora. Então as empresas normalmente têm uma série de processos internos em que produtos são manuseados. Então como é que esses produtos podem ser manuseados da melhor maneira possível? A gente viu isso na aula passada. Então a gente viu a parte interna e a parte externa. Esse assunto ele é longo. Esse assunto por si só dá um curso inteiro de tecnólogo. São 3 anos, é um curso em que pessoas passam 3 anos estudando apenas logística. A gente está fazendo um super resumo só para a gente perceber melhor o quão importante é a administração dessa cadeia, a administração dos processos internos da empresa, ok? Nesse slide, esse primeiro slide que a gente vê aqui, a gente vai falar da cadeia de suprimentos, que é conhecido aí no mercado corporativo como supply chain. A cadeia de suprimentos, como é que a gente define a cadeia de suprimentos? Ela conta com 2 coisas importantes. Primeiro, um canal de marketing que liga a empresa aos compradores-alvo. A gente não tem mais uma cadeia logística simplificada, né? A gente tem uma cadeia logística que ela está envolvida por questões de marketing. Ela é muito sensível àquilo que o consumidor demanda, àquilo que o consumidor deseja. E ela é muito focada e voltada para os desejos dos clientes. E a partir do desejo dos clientes é que a empresa se organiza no que diz respeito aos seus processos de cooperação interna. Então, na cadeia de suprimento é um canal mais longo, que se estende das matérias-primas, lá dos insumos, até os componentes dos produtos finais, que são levados aos compradores finais. Representa um sistema de entrega de valor, isso é muito importante, representa um sistema de entrega de valor. Não só entrega de produto, o produto é o mínimo. Todo mundo espera quando, enfim, encomenda algum produto pela internet, compra um produto pela internet. Essa pessoa espera não só receber o produto que ela comprou, mas espera mais, espera que as suas necessidades sejam atendidas quanto aos seus desejos, que haja um valor intrínseco nesse processo também. Uma definição clássica do supply chain é a feita por Martin Christopher. Ele diz o seguinte: a cadeia de suprimentos representa uma rede de organizações através de ligações nos 2 sentidos dos diferentes processos e atividades que produzem valor na forma de produtos e serviços que são colocados nas mãos do consumidor final. Quer dizer, a cadeia de suprimento, que é a supply chain, ela representa uma rede de organizações, não só uma empresa, não só uma organização, mas várias organizações, que são ligadas e que têm ligação de ida e volta. O que é ida e volta? Primeiro, produtos saem de uma organização em direção a outra, mas informações, dados, coisas que podem ser medidas e podem melhorar o processo também fazem o caminho de volta. Então é importante, nos 2 sentidos existem caminhos, certo? Tanto na ida quanto na volta. É isso que quer dizer nos 2 sentidos. Então vamos pensar, por exemplo, enfim, me ajudem aí, tá? Vamos usar a criatividade. Quando uma empresa começa a customizar os seus veículos, que é o caso hoje de muitas empresas automobilísticas, quando a indústria automobilística começa a customizar os veículos, permitindo que os clientes escolham cor ou escolham acessórios pela internet, o que ela faz? Ela tem uma rede de supridores, de empresas que com ela constroem os carros, e ela tem uma rede de informações. O cliente fornece a informação inicial, e essa informação inicial alimenta o processo da cadeia toda. Então, a fábrica de automóveis passa essas informações lá para a sua cadeia de supridores, dizendo, a demanda tem se dirigido a uma direção da demanda no sentido da cor vermelha, digamos. Então o supridor sabe, lá o responsável pelas tintas, sabe que é necessário
desenvolver uma tinta vermelha de maior durabilidade ou de uma melhor qualidade a um custo mais baixo para que a demanda seja atendida satisfatoriamente. Ok? Então, supply chain é essa, é uma instância em que mais organizações estão envolvidas no processo para otimizar o processo como um todo, baixar custos e melhorar os lucros para todas as partes. Os principais fluxos da supply chain management, da cadeia de suprimento. Primeiro fluxo importante, fluxo de produtos. A gente já falou sobre isso. Os produtos fluem de uma organização para outra. Depois a gente tem o fluxo de informações, também falamos disso no slide anterior. As organizações trocam informações para que elas possam realmente desenvolver os produtos e cooperar na produção da melhor maneira possível. E há também um fluxo financeiro, porque é uma troca financeira entre a cadeia. O fornecedor, enfim, uma empresa precisa pagar o seu fornecedor pelos produtos recebidos e assim por diante. Aqui a gente tem uma ilustração das funções operacionais envolvidas na cadeia logística e uma logística para qualquer organização. Então a gente vê que há uma seta que inclui produtos e serviços, produtos e serviços, que a gente sai lá do fornecedor, atravessa o setor de compras, passa pela distribuição física e chega ao cliente final, com todas as esferas, Então, setor de compras, setor de vendas, a gente tem uma grande quantidade de pessoas e setores envolvidos. É interessante prestar bem atenção nessa ilustração para a gente ver como é que a gente organiza uma empresa também. Como é que a gente pode fazer um mapa de maneira que a nossa empresa se organize melhor na direção daquilo que ela tem como foco, como meta. No sentido oposto, a gente tem as informações. A informação que vem lá do cliente passa pelo setor de distribuição física, passa pelo setor produtivo e vai até o fornecedor. Quais são os processos-chave na cadeia de suprimento? Primeiro, relacionamento com o cliente, quer dizer, é necessário que haja um relacionamento estreito com o cliente. Isso a gente estuda nas disciplinas de marketing, que é o CRM, que é uma espécie de relatório que as empresas têm a respeito de cada um dos clientes com quem ela trabalha. Isso agora na era digital, com a internet, ela é muito mais fácil. Então, muitos formulários que a gente preenche na internet para acessar redes sociais, por exemplo, servem como base para que as empresas adquiram conhecimento acerca de como se relacionar melhor com seus clientes. Depois nós temos serviços aos clientes, tem o saque, tem serviços direto, um contato mais direto com os clientes. Nós temos a administração da demanda, que é administrar aquilo que o mercado tem pedido, os clientes têm pedido. O atendimento dos pedidos, que são os pedidos devidamente realizados e não só o desejo, a demanda ela reflete um desejo do mercado, então os pedidos são os desejos concretizados. A administração do fluxo de produção, quer dizer, como é que esses pedidos entram na produção, entram em produção. Nós temos compras e suprimentos, que são necessários, quer dizer, como é que eu vou suprir uma empresa para que ela entregue o produto que ela tem prometido ao cliente. E o desenvolvimento de novos produtos, que está ligado diretamente ao relacionamento com o cliente. Quer dizer, o que o cliente está percebendo, o que o cliente está demandando, desejando que seja feito. Ok. Então, nesse ponto, a gente entra com o desenvolvimento. Tudo isso envolve recursos econômicos e financeiros da empresa. A partir da cadeia de suprimentos, que é o Supply Chain Management, que é o que a gente vê várias vezes aí, o SCM, é Supply Chain Management, que é o suprimento, é a cadeia de suprimentos, ok? Nós estamos falando da mesma coisa, só que um é o termo em inglês e outro é o termo que a gente usa em português. Houve uma mudança no paradigma competitivo a partir desse processo, que ele é inovador. Então a competição no mercado ocorre no nível das cadeias produtivas e não no nível isolado das unidades de negócio. Então não importa mais se a tua empresa é competitiva.
apenas a tua empresa. É importante que toda a cadeia que envolve a tua empresa também seja competitiva. Isso é um dado muito importante a ser levado em conta. E o que envolve a implantação da cadeia de suprimentos? Quais são os itens que envolvem inicialmente a implantação da cadeia de suprimentos? Primeiro, a análise completa do relacionamento da empresa com seus fornecedores. Análise completa. Como é que a tua empresa se relaciona com seus fornecedores? Isso é uma coisa muito importante. E fornecedores, não fornecedores apenas de insumo, mas inclusive os fornecedores do setor financeiro. Qual é o relacionamento da sua empresa com os bancos, por exemplo? Então, o primeiro ponto é isso, fazer uma análise completa do relacionamento da empresa com seus fornecedores. Número 2, criar um relacionamento digital entre as empresas. Isso é uma coisa imprescindível. Por quê? Porque o fluxo de informação ele acontece de modo digital. Então, é importante que as empresas estejam conectadas. Estruturar tecnicamente o fluxo de informação. É importante que um especialista perceba o que é importante e o que não é importante de constar nesses canais de informação com os quais as empresas vão trabalhar. Ou seja, quais são as informações que eles vão trocar, quais são as informações que realmente são relevantes e precisam e devem ser trocadas. Depois, alinhar estratégias visando alcançar a vantagem competitiva para todos os agentes da cadeia. Alinhar estratégias para alcançar vantagens competitivas para todos os agentes da cadeia, não apenas alguns, não apenas a sua empresa, mas todas as empresas cooperarem de maneira que todas elas obtenham vantagem. Esse é o modo mais importante, mais significativo, mais vitorioso, digamos, de fazer negócio hoje, é que toda a cadeia converse e trabalhe de maneira organizada. Quais são então os objetivos dessa estratégia toda de cadeia de suprimento, uma estratégia bem definida nessa área? Primeiro, redução de custos, né? Movimentação e estocagem de produtos, isso é muito importante. Então, reduzir os custos nesse sentido. Segundo, redução de capital. Quanto menos a gente investe no sistema logístico, melhor. Por isso, de novo, é importante achar bons parceiros, organizar bem as parcerias para que a gente reduza também a necessidade de investimentos. Melhoria no serviço, que isso o cliente vai ser afetado diretamente, o cliente vai perceber diretamente a importância disso. Ele vai ser beneficiado e a empresa também vai ser beneficiada porque ela vai conseguir fidelizar os seus clientes. Quarto, aumento da vantagem competitiva, que é o que a gente tem falado o tempo inteiro. Para ser competitivo, é importante criar uma cadeia estrategicamente bem consolidada. Para terminar a aula de hoje, mais algumas vantagens competitivas nessa cadeia de distribuição. Primeiro, ganhos de escala, vantagem em produtividade. Talvez a sua empresa seja pequena, a empresa para a qual você trabalha seja pequena, mas se ela conseguir construir uma boa cadeia de valor, conseguir bons parceiros, é bem provável que ela ganhe em escala. E ganhando escala, ela aumenta a sua produtividade. Vantagens em valor, quer dizer, aquilo que às vezes não pode ser, não é palpável, mas ele pode ser medido pela satisfação do cliente. Então, primeiro ponto, serviço agregado de logística. A gente agrega a logística e uma logística muito eficiente de maneira que o cliente perceba esse valor. Puxa, que entrega rápida, que entrega bem feita, o produto chegou antes do que eu imaginava, o produto realmente é muito bom, eu ainda consegui pagar menos do que eu achei que eu poderia ter pago. Um serviço mais personalizado, mais com a cara do cliente. Por quê? Porque a gente tem informações que balizam as nossas operações. Nós temos informações que balizam as decisões da empresa quanto àquilo que ela deve fazer e deve vender. Outro ponto, relacionamento com o cliente mais estreito, porque o cliente fornece informações e a empresa pode entrar em contato com o cliente mais seguidamente, de diversas maneiras. A gente vê muito isso no meio digital, não só e-mails, não só newsletters, não só e-mail marketing, mas muitas vezes há um contato bem mais pessoal com o cliente, para que haja sempre esse feedback, haja sempre um contato bem estreito mesmo, que favorece tanto um quanto o outro. Satisfação, há um valor adicional que o cliente percebe na sua compra. Ele percebe que ele pagou até pouco
pelo tanto de valor que ele recebeu. Então isso é muito possível, é muito mais provável que aconteça se a gente tem uma supply chain, se a gente tem uma cadeia de suprimento, a gente tem uma cadeia organizada entre vários operadores. Outra coisa é uma visão de segmentação do mercado. Talvez a nossa empresa não consiga atender todos os segmentos, mas organizando uma boa cadeia, eu acho um bom segmento, me foco nele e ali eu vou alcançando lucros melhores. A gente continua trabalhando um pouco mais sobre esses temas na próxima aula. Foi um prazer estar com vocês. Ainda essa semana eu posto ali no fórum um exercício para a gente comentar e conversar. Tá bom? Uma boa semana, um abraço a todos.